O assunto que nós estaremos hoje estudando, queridos irmãos, é o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Quem tem essa bendita esperança que vai participar deste evento glorioso, ditoso, que o Senhor tem preparado para o seu povo, seus servos, vai compartilhando aí, para que outras pessoas também sejam abençoados com isso. Querido 3, do 13, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos a partir do 13, nos diz assim a palavra. Eu vou ler um pouco aqui na Bíblia. Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Atentem bem para isto, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus. Portanto, este tema que aborda o arrebatamento da igreja é um tema que traz segurança, é um tema que traz conforto, glória e o louvor para todo sempre. Glória a Deus, ao Senhor nosso Deus por isso. Nós podemos ver, e ontem nós falamos acerca dos sinais, que são sinais precursores, sinais que são, na verdade, como a própria palavra nos diz, princípio das dores, mas ainda não é o fim. E estes sinais que são na verdade, o princípio das dores, é lógico que vai acontecer antes do arrebatamento da igreja, antes de Jesus vir buscar o seu povo. E isso nós precisamos entender. Você, amigo que porventura ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, saiba que o arrebatamento é para a igreja de Cristo. A segunda vinda de Cristo, ela será dividida em duas fases. Na primeira, ele virá arrebatar a igreja e só a igreja perceberá que Jesus veio lhe buscar. E a segunda fase, Jesus virá com a igreja da vinda de Cristo. Nós falamos ontem, nação contra nação, fome, peste, guerras, terremotos em maiores intensidades, na relação familiar, aumento da crueldade, aumento do orgulho, aumento da ganância e o aumento da traição. São alguns dos sinais precursores da vinda de Cristo e tudo isso nós vemos acontecer em nossos dias. Já estão acontecendo, na verdade. Então, o que é o arrebatamento? O arrebatamento vem de uma palavra grega parousia, que significa literalmente presença. O arrebatamento da igreja será o glorioso cumprimento da promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de vir ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 52. E ainda em Mateus 25, 13 diz, acontecerá de maneira repentina, e o texto bíblico diz assim, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Precisamos estar vigilantes, prestando bastante atenção, porque o arrebatamento da igreja acontecerá a qualquer momento. Esta é a bendita esperança do servo de Deus, ainda aos amados irmãos, que a etimologia da palavra arrebatamento vem, na verdade, do grego, harpazo, que significa roubar, raptar, tirar, força, arrebatar. E João, capítulo 6 e o versículo 15, diz assim, sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo, para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Essa referência aqui é só para citar onde aparece essa palavra grega harpazo, que significa tirar rapidamente, não é? Também o lobo e deixa as ovelhas e foge.
e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Mais uma vez, a palavra arrebatamento aqui é 9, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Mais uma vez, a palavra arrebatamento aqui é usada em um outro contexto para aqui falar da experiência que Filipe teve após batizar o eunuco. O Espírito o arrebatou de um lugar para outro e ele se achou em Azoto, como diz a palavra do Senhor nosso Deus. Seguindo o nosso estudo, nós ainda podemos falar acerca do arrebatamento. Só um momento, irmãos, que está travando aqui um pouco. Estaremos aqui dando continuidade. Glória seja dada ao nome do Senhor. Para aqueles irmãos e amigos que estão chegando agora, nós estamos aqui falando acerca de um tema muito importante para os nossos dias, para a igreja, acerca do arrebatamento da igreja, não é? Acerca do arrebatamento da igreja. Então, vamos voltar aqui. Alguns irmãos, né, estão aqui falando que não estão conseguindo por conta da internet. A internet de alguns ainda se encontra com problema, né? Infelizmente, tem essas coisas, mas vai ficar gravado, vai ficar salvo, não é isso? Vai ficar salvo, gravado. Então, depois, quem não conseguir acessar agora, né? Como vai ficar salvo, vocês vão poder assistir depois. De alguns estão travando, tanto pelo o YouTube, como também está travando pelo Facebook. Mas vai ficar todos dois salvos para vocês depois assistirem. Amém. Então, voltando aqui, nós estávamos citando algumas referências bíblicas em que a palavra arrebatamento aparece, é empregado em diversas situações. Quando os homens quiseram prender Jesus para ali matar e apedrejar, ele saiu, né, porque ele disse que eles queriam vir arrebatá-lo. Em outro momento também eles queriam arrebatar Jesus para lhe fazer rei. Em outro momento a Bíblia fala aqui de Filipe, quando foi batizar o eunuco, foi arrebatado pelo Espírito. Da mesma forma, nós encontramos no segundo livro, citando para os irmãos, algumas passagens bíblicas em que a palavra arrebatamento aparece, ou arrebatado aparece, que tem o sentido de ser tirado com força, tirado rapidamente, para não estar mais ali naquele lugar. Então, existe esta palavra parousia, que significa literalmente presença. Nós vamos ver que esta parousia e a outra palavra que estaremos aqui falando aos irmãos é epifania, que significa manifestação. Há uma referência aí às duas fases da segunda vinda de Cristo. Parousia, ele vem para a igreja, vai ali vir presencialmente buscar a sua igreja, quanto que a epifania, ele vai se manifestar, se revelar. Isso só vai acontecer após 7 anos, após a grande tribulação, após o tribunal de Cristo, após a boda do Cordeiro. Isso acontecerá mais adiante. Então, a palavra parousia é um termo grego que significa presença, aparecimento, advento, chegada. É a vinda de alguém a fim de estar presente, quando Jesus vier para estar com a sua igreja, e nós vamos explicar mais alguma coisa acerca disto. Na igreja primitiva, havia uma saudação que os irmãos usavam, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22, os irmãos podem anotar, podem procurar aí na sua Bíblia, uma palavra aparece, que é a palavra maranata, que provém de 3 termos aramaicos. Essa palavra maranata é uma palavra que ela é uma junção de 3 termos aramaico, né, do aramaico. Então, é mar, ana e tar, que é mar, quer dizer Senhor, ana quer dizer nosso e tar quer dizer vem. Significa vem nosso Senhor, que em português nós falamos ora vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. Então, na própria igreja primitiva já havia aquela saudação, convidando os irmãos a crer, a nutrir essa esperança que Jesus vai voltar. Nós precisamos viver aqui na terra, desfrutar, eu sempre digo isso, irmãos, desfrutem
de todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Conquistem tudo que os irmãos puderem conquistar segundo a vontade de Deus para o seu viver, mas não esqueça que a igreja vai morar no céu. Não esqueça que brevemente Jesus vai vir arrebatar a sua igreja e nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Então, a primeira palavra, parousia, que fala de da presença, Jesus se apresentando para vir buscar a sua noiva, e isso ele fará nos ares, enquanto que neste momento aqui, o julgamento do mundo e do anticristo, a esperança dos crentes é colocada nesta manifestação quando esperam a recompensa a serem recebidos da parte do Senhor, e quando o Senhor também dará o justo juízo sobre aqueles que não lhe aceitaram e aqueles que vão servir a besta, que nós vamos falar sobre isso melhor em uma outra oportunidade inesperada e sobrenatural da igreja deste mundo, a fim de que esteja com o Senhor nas regiões celestiais, lá no dia de Cristo, com o dia do Senhor. O dia de Cristo é uma coisa, o dia do Senhor é outra coisa, viu? Então vamos entender isso aqui. Capítulo 1:14, Filipenses 1:6, 2 Timóteo 4:8 fala dos eventos relacionados a esse período chamado de o dia de Cristo. O dia de Cristo. Esse dia é relacionado com a igreja e vai do arrebatamento à revelação de Cristo em glória. Esse dia tem a ver com os galardões, com as bênçãos a serem recebidas pela igreja por ocasião da vinda de Cristo. E volto a dizer que não podemos confundir o dia de Cristo com o dia do Senhor, pois o dia do Senhor é o oposto do dia de Cristo. Enquanto o dia de Cristo, aqueles que não aceitaram ao Senhor como único na sua vida. Agora vem a questão: quem participará? Quem participará do arrebatamento da igreja? Nós temos aqui uma lista boa. Quem participará do arrebatamento da igreja? Temos várias referências. Então, Jesus, ele virá para quem e para quê? Vê o que aconteceu. Jesus virá para a igreja. Os que estiverem mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, juntos subiremos ao encontro dos... Ele virá para glorificar os seus. Efésios 5:27, Romanos 8:17. Ele virá para reconhecer publicamente os seus, para que publicamente se saiba, se perceba quem é o Senhor. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 10, a parte A. Jesus virá para ser admirado pelos seus. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, a parte B. E aqui, por último, desta lista que quero citar aos irmãos, para quem ele virá e para que Jesus virá, ele virá para revelar mistérios que, ora, tanto intrigam, tanto as pessoas questionam. Quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, estes mistérios serão desvendados, serão revelados. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o que não desceu ao coração. O apóstolo Paulo, quando ele diz que a glória que nós vivemos aqui não dá para comparar com a glória que nós viveremos, aleluia, na eternidade. Tem algo muito melhor para nós lá, queridos irmãos. Eu digo isto com muita alegria no meu coração. Se você tem momentos de glória, se você tem momento de prazer, se você tem momento de satisfação aqui na terra, imagina o que será a glória no céu. Imagina o que será e como será e que tamanho será esta glória nas mansões celestiais. É imortalidade na presença do nosso grande e soberano Deus. Aleluia. Eu quero mostrar para os irmãos aqui um paralelo entre a primeira e a segunda fase da segunda vinda de Cristo. As duas fases da segunda vinda de Cristo. Na primeira fase, acontecimento iminente sem sinais. Na segunda fase, seguem sinais, inclusive a grande tribulação. Na primeira fase, da parousia, que é o arrebatamento, o que mais acontecerá, não tem nada mencionado acerca disso no Antigo Testamento. Já a sua manifestação em glória é predita várias vezes no Antigo Testamento. Na primeira fase, envolve apenas os cristãos
crentes, salvos, fiéis, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Na segunda fase, afeta todos os homens. Na primeira, nenhuma referência a Satanás, não é citado em nada em relação ao arrebatamento. Na segunda fase, na manifestação de Cristo, Satanás é amarrado por 1000 anos. Na primeira fase, Cristo vem para os seus. Na segunda fase, Cristo vem com os seus. Na primeira fase, ele vem nos ares. 1 Tessalonicenses 4:17. Na segunda fase, ele vem à terra. Atos 1:11, Zacarias 14, versículos 4 e 5. Na primeira fase, somente os seus o veem. Na segunda fase, todo o olho o verá. Na primeira fase, começa a tribulação. Quando a igreja for tirada daqui, esta é a primeira fase da segunda vinda de Cristo, o arrebatamento. Quando a igreja for tirada, começa a grande tribulação. Na segunda fase, quando a igreja voltar, quando Cristo voltar, juntamente com seus santos anjos, com seus exércitos, e a igreja, a sua esposa, juntamente com ele, findará a grande tribulação. Então, aqui são diferenças marcantes entre a primeira e a segunda fase da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Considerando as distintas manifestações de Jesus na sua primeira e segunda vinda, nós podemos dizer o seguinte: em Belém, Jesus veio como Messias e Salvador do mundo. Já nos ares, ele virá como noivo para vir buscar a sua noiva. No Monte das Oliveiras, ele virá como juiz e rei para julgar as nações e estabelecer o seu reino milenar aqui na terra. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E agora, a pergunta: por que o arrebatamento? Qual a necessidade do arrebatamento? Provérbios 11:8. Para fazer diferença entre o justo e o ímpio. O Senhor vai separar apenas os justos, arrebatando os que estiverem mortos, transformando os que estiverem vivos e levando para o céu. O Senhor vai fazer essa diferença. Segundo, para recompensar o justo. Apocalipse 3:5. Ele vai dar galardões, recompensa, láureas, glória para aqueles que forem arrebatados por ele. Em quarto lugar, para não deixar a igreja na grande tribulação, porque nós cremos e temos prova bíblica que a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, não passará pela grande tribulação. Todo este sofrimento que está existindo no mundo, a Bíblia diz, ainda não é ofertada por demônios, não. A noiva de Cristo, enquanto estiver acontecendo a tribulação aqui na terra, a noiva estará com o Senhor na glória, desfrutando de alegria na presença do noivo, do esposo. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Capítulo 5, versículo 9. Apocalipse, capítulo 6, versículos do 16 ao 17. A palavra do Senhor, ela nos mostra claramente que a igreja não passará pela grande tribulação. Em quinto lugar, o porquê do arrebatamento? Para vencer a morte. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo do 51 ao 54. Nós entoaremos o cântico: onde está a morte, a tua força? Aonde está a morte, o teu aguilhão? Porque naquele dia a igreja, aleluia, passará por uma transformação tão gloriosa, aleluia, que aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade, e aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, e para todo sempre, para toda a eternidade, a morte não terá mais poder, mais força, ingerência ou mal algum imporá contra os servos do Senhor, porque ela será tragada. Como será a vinda de Jesus? Em primeiro lugar, a vinda do Senhor Jesus será no abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Alguns dizem que é 7 milésimos de segundo, outros dizem que é 4 milésimos de um segundo, mas o que na verdade é todo o tempo. Em um momento, o Senhor ressuscitará os mortos,
Em um momento, ele transformará a sua igreja. Neste mesmo momento, seremos tirados daqui, nos encontraremos com ele nos ares, nas nuvens, acima das nuvens, e iremos com o Senhor. Tudo isto em um átomo de tempo, em uma partícula indivisível do tempo, no abrir e fechar de olhos ou piscar de olhos. Em segundo lugar, como será a vinda de Cristo? Será repentinamente, pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 27, apenas para ilustrar que as coisas no âmbito celestial é no momento, aleluia, no abrir e piscar de olhos, como um relâmpago que aparece em um lado e se manifesta no outro rapidamente. Em um momento, o Senhor fará todas estas coisas e este bem para aqueles que ele ama. Em terceiro lugar, como será a vida de Cristo? Um será levado, outro será deixado, dois estarão morrendo, um será levado e outro será deixado. Então mostra que em algum momento será dia, em algum país, em alguma localidade, enquanto que em outra localidade será noite, e assim vice-versa. Será um momento só, uma hora só em todo o planeta. Para alguém será dia, para outros será noite, quando o Senhor vier buscar em um só momento todos os seus servos na face da terra. Então, o horário será o mesmo em todo o planeta. Olha o que diz a palavra: digo-vos que naquele dia estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Se estavam numa cama, subentende-se que estavam dormindo à noite. Duas estarão juntas, moendo. Uma será tomada e outra será deixada. Fala que estavam trabalhando, momento de trabalho. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Então, isso fala também que muitos estarão trabalhando nos seus afazeres, aí na agricultura, no trabalho, no campo, onde você trabalha. Um será levado e outro será deixado. O que será levado, é lógico, que é aquele que espera a vinda do Senhor. E o que será deixado são aqueles que ignoram o grito, o chamado do Senhor para o despertamento em relação ao arrebatamento da igreja do Senhor nosso Deus. A Bíblia fala da voz do arcanjo. Ressoada a trombeta de Deus, descerá o Senhor Jesus dos céus com alarido e com voz de arcanjo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Ele vem com seu eficaz poder. Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21. A participação do arcanjo será efetuada pela voz de comando e chamamento, a qual será ouvida apenas pelos redimidos. Será para quem será a voz do arcanjo, ou diferenciar a trombeta de Deus e a voz do arcanjo. Quem sabe em um outro vídeo, em um outro momento, podemos falar especificamente sobre isso, tá bom? Acerca dos mortos, os mortos em Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Naquele dia, quando o Senhor voltar para o arrebatamento, os mortos em Cristo ouvirão a voz do chamamento da trombeta do Senhor pelo arcanjo. No abrir e fechar de olhos, eles serão arrebatados, como diz o texto citado, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Estarão na presença do Senhor nos ares com os corpos glorificados. Vale a pena dizer neste momento que os mortos que vão ressuscitar neste momento são apenas aqueles que morreram em Cristo, esperando em Cristo. A Bíblia fala de duas ressurreições, a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. E a segunda ressurreição para os perdidos. Como isso se dará? A primeira ressurreição ela é dividida em 3 fases, assim como na cultura, na agricultura judaica, hebraica, se colhia primeiro as primícias, depois a grande ceifa, a grande colheita e por último o rabisco. Então, na primeira ressurreição está dividida em 3 fases. A primícia é Jesus. Esta grande ceifa ou colheita são aqueles que vão subir no dia e serem vivificados, ressuscitados no dia do arrebatamento da igreja. E o rabisco são aqueles que vão ressuscitar depois da grande tribulação, aqueles que morreram no período da grande tribulação e não adoraram a besta, não receberam o sinal da besta, também vão ressuscitar, como o rabisco, aqueles que foram deixados por último, ressuscitarão e reinarão com Cristo. Esta é a primeira ressurreição. A segunda ressurreição só vai participar dela aqueles que rejeitaram a Cristo,
que morreram sem Jesus e ressuscitarão com corpos de vergonha para serem julgados e lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Por isso a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que participarem da primeira ressurreição. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Os vivos serão transformados. Este poder abrange de uma extremidade à outra. Aonde estiver um crente, até ali chegará o poder de Deus para arrebatá-los. O Senhor seja. E todos os vivos, aonde estiver, em qualquer parte do mundo, serão transformados, receberão corpos glorificados. É a nossa bendita esperança. Será transformado em um corpo incorruptível. E agora, quem será levado no dia do arrebatamento? Já estou concluindo aqui a parte do estudo. Já estou concluindo aqui esta parte. Quem será levado no dia do arrebatamento? Primeiro, de Deus. Só pode ver o reino de Deus aqueles que nasceram de novo. Por isso Jesus disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Por isso eu quero dizer a você, amigo, que ainda não nasceu de novo, necessário vos é nascer de novo, arrepender-se dos seus pecados, converter-se a Cristo para participar do arrebatamento da igreja. Quem será levado no dia do arrebatamento? Em segundo lugar, os que esperam Jesus. Precisa esperar Jesus. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Hebreus capítulo 9, versículo 28. É preciso esperar Jesus. Que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se as portas. Mateus 25, 10. Guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Em uma outra versão diz: bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade santa pelas portas. Em quarto lugar, quem será levado no dia do arrebatamento? Os que amaram a vinda de Cristo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Então, precisamos amar a vinda do Senhor. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 3. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, que toda a igreja de Cristo, todos aqueles que nos ouvem, possam dizer com o coração confiante em Jesus: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 17, o último texto. E o Espírito e a esposa dizem: vem, porque agora a noiva já é esposa. Aleluia. Vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Glória seja dada ao nome do Senhor.